Ó Senhor Jesus, amém. A paz do Senhor Jesus. Seja bem-vindo ao canal Íntimo de Deus. Eu sou Márcio Comportor e que o Senhor Jesus te abençoe com a palavra desse vídeo. Senhor Jesus, hoje é sábado, dia 12 de setembro. Estamos com um alimento diário, essa série, Os Ministros da Nova Aliança. Esse é o volume 6, Embaixador de Cristo. Nós estamos na segunda semana com a mensagem 22, sob a restrição de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor quer nos mostrar que de fato a obra é dele. Senhor Jesus, a direção precisa vir dele, por isso às vezes ele nos restringe. Mas tudo isso é bênção para cada um de nós. A gente aprender a obedecer o Senhor em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, para isso a gente precisa exercitar o Espírito. Pelo exercício do nosso Espírito, o Senhor vai nos concedendo Espírito de sabedoria e de revelação. Revelação para a gente ver o que de fato Ele quer nos mostrar na sua palavra, qual a direção que Ele deseja nos dar na palavra profética, na sua palavra atual, sabedoria, para trazer isso para a nossa vida, para o nosso viver e levar isso para outras pessoas como vida. Importante sempre a gente conseguir ouvir a voz do Senhor, assim a gente vai tendo mais clareza, mais discernimento a respeito daquilo que Ele deseja transmitir a cada um de nós e por meio de cada um de nós, para que isso alcance os seus filhos e assim nós sejamos cooperadores no cumprimento da sua vontade. Que o Senhor nos abençoe com bom desfrute dessa palavra. Ó Senhor Jesus. Agora vamos para o alimento diário, a leitura bíblica. Atos capítulo 8, versículo 1. Ó Senhor Jesus. E Saulo consentia na sua morte. Naquele dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, e todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. Ó Senhor Jesus. Romanos capítulo 15, versículos 23 e 24. Ó Senhor Jesus. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo quando em viagem para a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco e que para lá seja por vós encaminhado, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Ó Senhor Jesus. Colossenses capítulo 3, versículo 15. Senhor Jesus. Seja a paz de Cristo, o árbitro em vosso coração, a qual também foste chamados em um só corpo, e sede agradecidos. Ó Senhor Jesus. 2 Timóteo capítulo 1, versículo 15. Ó Senhor Jesus. Estais ciente de que todos os da Ásia me abandonaram, dentre eles cito Fígelo e Hermógenes. Ó Senhor Jesus. Agora ler com oração. Filipenses capítulo 4, versículo 7. Ó Senhor Jesus. A paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Ó Senhor Jesus. Agora eu vou deixar esse versículo na tela. Você pausa o vídeo e transforma esse versículo na sua oração. Lembrando sempre de invocar o nome do Senhor para exercitar o seu espírito. Ó Senhor Jesus. Amém. Ó Senhor Jesus, já lemos e oramos, agora vamos para o alimento diário. O título de hoje, sob a restrição de Deus, parte 1. Ó Senhor Jesus. Nos últimos 4 capítulos de 2 Coríntios, Paulo defende sua autoridade apostólica, e isso deve ser nossa vacina diária contra nós mesmos. Nossa mente facilmente envelhece, perdendo a simplicidade e pureza devidas a Cristo. No capítulo 10º, reside o encargo central desta semana. As palavras ali contidas serão aplicadas ao nosso dia a dia. O ministro da nova aliança será restringido sob a régua de Deus. Deus mesmo repartirá a área de atuação de seus servos. Devemos respeitar os limites de ação que Deus nos incumbiu. Ao crermos na obra redentora de Cristo, fomos salvos e inseridos em seu corpo. Agora, como membros desse corpo, temos funções e nelas Deus mediu e repartiu a esfera de nossa atuação. Ó Senhor Jesus. Na obra do Senhor, em nosso serviço, seja ele internacional, nacional, regional ou local, frequentemente reportamos aos irmãos o que temos feito. Por vezes, passamos dos limites e nos empolgamos além da conta. Pela falta de simplicidade e pureza, ao relatar o que o Senhor tem feito, exageramos um pouco no relato e transmitimos aos ouvintes a impressão de que buscamos a glória de homens.
em algumas frentes da obra, como por exemplo, o Ministério de Mulheres e a comportagem dinâmica, nós não podemos dar relatórios com a motivação errada. O Senhor de fato nos tem abençoado, mas se ao apresentarmos às pessoas um determinado relatório, nossa motivação for impura, devemos imediatamente arrepender-nos. Amados irmãos, tomemos cuidado com isso. Respeitemos os limites que Deus deu para cada um de nós. Ó Senhor Jesus! Na questão da expansão, experimentamos a restrição de Deus. Temos o conceito de que o Senhor permitirá que tenhamos uma expansão sem limites. Mas essa não é a nossa experiência. Entre os anos 1970 e 1980, na obra do Senhor, tivemos uma expansão muito forte, com um bom crescimento. Porém, houve uma parada nos anos subsequentes. Por que isso aconteceu? A resposta é que Deus nos pôs uma restrição. Vejamos nas Escrituras. Na cidade de Jerusalém, houve uma forte expansão no início, mas depois a igreja parou e não cresceu mais. Ó Senhor Jesus! No ministério de Paulo, nunca houve um número expressivo de irmãos nas igrejas. Pelo contrário, no final, todos os da Ásia o abandonaram. Não uso isso como desculpa para ficarmos parados e não pregarmos o Evangelho. Precisamos sim pregar o Evangelho e buscar o crescimento, mas também precisamos ver onde erramos e corrigir nossas falhas. Se deixamos de crescer por nossos erros, precisamos nos arrepender. Por outro lado, devemos ver a restrição de Deus. Devemos estar cientes de que nunca seremos um movimento de massas com grandes números. Essa não é a comissão que Deus nos deu. A comissão que Ele nos entregou é a palavra profética e a pregação e o viver do Evangelho do Reino. Ó Senhor Jesus! Na obra do Senhor, experimentamos a restrição de Deus em dois aspectos: a restrição interior e a exterior. Às vezes, a restrição é interior, por meio do sentimento da unção e paz interiores. Esses sentimentos denotam a aprovação de Deus quanto ao nosso serviço a Ele. Não seguimos homens, e sim o Senhor, sendo-lhe fiéis e obedientes. Por vezes, queremos fazer as coisas a qualquer custo, com o objetivo de servi-lo, mas em nosso interior não sentimos paz. Sentimos que o Senhor não nos está permitindo fazer. Ó Senhor Jesus! Outras vezes, a restrição é exterior, pelas circunstâncias. Por exemplo, há muitas coisas que gostaríamos de fazer em nosso trabalho de missões na África, mas sofremos a restrição das finanças, que não nos permite fazer o que queremos. Vemos isso como uma restrição de Deus, para aprendermos a depender dele em tudo. Certa vez, perguntaram ao irmão Dong Yulan: irmão Dong, não vamos servir nos países muçulmanos? Sua resposta foi: nós só vamos para onde Deus nos enviar. Por enquanto, Deus não nos enviou para os países muçulmanos. Sua resposta demonstrou que ele andava no Espírito e se submetia às restrições de Deus. Ó Senhor Jesus! Paulo também experimentou a restrição de Deus. Em Romanos lemos: quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho também a vós outros em Roma. Esse era o plano de Paulo, mas Deus não mediu isso para ele. Ele foi para Roma, não como planejava, mas como prisioneiro. Paulo também desejava ir para a Espanha, porém Deus nunca mediu aquela região para ele. Podemos ter planos para a obra do Senhor, mas devemos saber o que Deus mediu para nós. Ó Senhor Jesus! Senhor Jesus! Nesse dia de hoje ele mostrou como saber se a nossa vida está sob a restrição de Deus. Eu sou que tem dois tipos de restrição, o interior e o exterior. O interior vem pelo sentimento da unção e paz interiores. Uma maneira de Deus nos restringir, mostrando para nós a vontade dele, a gente exercitando o Espírito. Senhor Jesus. E tem circunstâncias exteriores, que às vezes nos impedem de alcançar certos objetivos. Mas como mostrou, a gente precisa sempre consultar o Senhor. Não é pela nossa habilidade, pela nossa capacidade, mas a gente precisa realmente buscar diante do Senhor aquilo que Ele deseja que a gente faça.
A gente precisa aprender a andar no Espírito e nos submeter às restrições de Deus. Tudo isso é bênção para nós. Ele deseja, né, muito mais o nosso crescimento, Senhor Jesus, do que simplesmente a gente fica envolvido em fazer coisas. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. É isso que a gente precisa perceber. Né? Deus está preocupado com o nosso viver, como mostrou. Né? Deus tem uma porção para nós. Ele nos entregou a palavra profética, a pregação do Evangelho, né, do reino e o viver desse Evangelho. O Senhor quer que a gente viva a palavra. Ó Senhor Jesus, Ele tem uma porção para cada um de nós. Né? Ele não quer que a gente está fazendo coisas, né, e acaba caindo no orgulho. Por isso a gente precisa realmente aprender a ser restringido por Ele em todas as coisas. Ó Senhor Jesus, por isso que Ele mostrou, né, tem dois tipos de restrições. Primeiro tem a restrição interior. Você vai diante do Senhor, né, e você vai sentir a unção interior, a paz interior, te mostrando a hora de avançar e também a hora de parar. Ó Senhor Jesus. E às vezes acontecem restrições exteriores também. Você tem ali, você vai, né, Deus te incumbe de algo e tal, mas Ele te restringe através de situações, né, seja situações de saúde, ou situação financeira, né, ou uma restrição que vem através de uma outra situação, né, que você não tem controle. Ó Senhor Jesus. Né, tudo isso para quê? Para a gente crescer em vida. Se a gente fosse simplesmente fazendo coisas e tudo for dando certo, é a vontade de Deus, vou fazendo aqui, vou fazendo. Eu posso cair no orgulho. Ou então eu exceder aquilo que Deus colocou diante de mim. Ó Senhor Jesus. Por isso a gente precisa realmente aprender a ser restringido pelo Senhor. Às vezes a gente vai olhando ali e tá, quero fazer tal coisa, eu não estou conseguindo. É o inimigo de Deus. Ó Senhor Jesus, o Senhor está mostrando para nós que nem tudo é um impedimento que vem fora da vontade do Senhor. Às vezes tem sim, né, situações espirituais, né, vem ali o inimigo que se levanta e tal. Mas a gente tem que perceber que tudo é permissão de Deus. A gente precisa aprender a viver no Espírito a todo momento, para a gente aprender a ser restringido pelo Senhor. Ó Senhor Jesus. E como Ele mostrou, né, às vezes vem a restrição do Senhor, mas não é para a gente usar isso como uma desculpa. Porque Deus não quer que eu pregue o Evangelho, né, que Deus faça isso, faça aquilo. Ó Senhor Jesus. Não, é para a gente aprender a todo tempo estar vivendo no Espírito. Né? Eu falo isso sempre aqui no canal. Não é uma questão de certo e de errado. Né? Se está tudo certinho é a vontade de Deus. Ou se está dando errado não é a vontade de Deus. Isso não tem nada a ver. Certo e errado não tem nada a ver com a vontade de Deus. Fácil, difícil. Ó Senhor Jesus, a gente precisa realmente aprender a ir diante do Senhor em cada situação. Senão a gente simplesmente pensa, já entendi, agora eu vou pegar o meu entendimento e vou fazer alguma coisa. Ó Senhor Jesus, não é por aí. A gente precisa realmente aprender a depender do Senhor. A obra é de Deus, a vontade é dEle. E quanto mais eu exercitar meu espírito, mais eu vou crescer em vida e vou ajudar outros também a crescer. Às vezes a gente olha e pensa, poxa, a vontade de Deus é que eu vá em tal lugar, faça isso, isso e tal e tal. E aí você dá continuidade e às vezes não é isso. Né? O Senhor Ele queria que você alcançasse aquela pessoa e agora aquela pessoa vai aprender a obedecer o Senhor. E aí você vai lá, né? A pessoa vai ter que ter experiência dela, depois ela vai, volta. Ó Senhor Jesus. Né? Às vezes você está ali para ganhar uma pessoa, Senhor Jesus, para ajudar uma pessoa a ir diante dEle. Ó Senhor Jesus, porque é aquela pessoa que Deus deseja usar. Ó Senhor Jesus. É como a gente vê, por exemplo, a própria experiência de Paulo. Estava ali perseguindo a igreja e tal, assolando a igreja. E aí o Senhor foi lá e mandou Ananias, vai lá e prega o evangelho para Paulo. Aí ele falou, mas Senhor, esse homem aí tem levado, né, arrastado pessoas para cadeias, né, e tal. Ó Senhor Jesus, tem perturbado, né, aqueles que são do caminho do Senhor, aqueles que invocam o nome do Senhor. E aí Ananias tinha um certo receio. Mas o Senhor mostrou, olha, Ananias, tudo bem, já entendi, já ficou claro para mim qual é o seu coração, né, você está com receio e tal. Mas para mim, Paulo, ele é um instrumento escolhido para levar o evangelho a gentios e reis. Então Ananias obedeceu. Olha, talvez aquela pessoa para nós não tenha valor, a gente tenha com certo receio e tal, mas aquela pessoa na mão do Senhor, Senhor Jesus, né, tem um grande valor. Então a gente precisa realmente ser esses que levam o evangelho adiante, que vivem o evangelho, que vivem sob as restrições de Deus, para cumprir aquilo que o Senhor deseja. Uma vez o irmão deu uma ilustração, falando que você pode pegar uma maçã
né? Pega a maçã, corta ela no meio, né? Abre ali a maçã e você consegue contar quantas sementes tem dentro de uma maçã. Mas você não consegue contar quantas maçãs vão ter dentro daquela semente. Ó Senhor Jesus. Então às vezes Deus nos usa, né? E mostra para nós, olha, o seu fruto vai ser esse. Ó Senhor Jesus. Mas o que esse fruto vai gerar, você não sabe. Por isso que cada um de nós precisa ir diante do Senhor e ver aquilo que Ele nos mediu. Ó Senhor Jesus, como mostrou, a gente não está defendendo nada, né? Nem ninguém, mas a gente está apenas falando que a gente precisa ter cuidado, né? Senhor Jesus, né? Com tudo aquilo que o Senhor está nos encarregando, né? Senhor Jesus. E precisa estar, né, saber o que a gente está ouvindo, qual a palavra que nós estamos ouvindo, o que nós estamos lendo, né? O que nós estamos levando diante do Senhor. Né? A gente precisa tocar na palavra, Senhor Jesus, com discernimento. Ó Senhor Jesus, o Senhor está nos chamando para fazer a sua vontade. Ele mostrou para nós aqui, o que Paulo veio falando para nós aqui, a respeito da sua autoridade, é como uma vacina para quem? Para nós mesmos. Nós vamos estar debaixo do falar do apóstolo. Né? E na hora de praticar, eu preciso exercitar o Espírito. Né? O que Deus mostrou para um é diferente daquilo que Ele mostra para outro. Aquilo que Ele encarregou para um é o que Ele encarregou para outro. Né? É diferente, de repente, que encarregou para outro. Igual, por exemplo, hoje nós temos a comportagem dinâmica. Ah, irmão, esse negócio de comportagem dinâmica não é para mim, não. É para todos nós. Só que um vai alcançar um resultado e outro vai alcançar outro. O Senhor na comportagem dinâmica quer usar para alcançar muitas pessoas. Outro, o Senhor quer dar experiência de ser restringido pelo Espírito, de exercitar o Espírito, de orar pelas pessoas, né, de vencer a timidez, de ter experiência com o Senhor. Então todos nós precisamos ver, né, ouvir, ter cuidado com aquilo que a gente está ouvindo, aquilo que a gente está levando, para não desencorajar outros. Senhor Jesus, mas está sempre encorajando, sempre indo também, se aqueles que são, né, que estão ali sempre dispostos a praticar. Né, e como ele mostrou, toda essa restrição, né, é para a gente aplicar no nosso dia a dia. É fácil a gente envelhecer, a gente perder a simplicidade, perder a pureza. Ó Senhor Jesus. Então nós temos a nossa situação de restrição, mas eu preciso continuar sendo humilde, puro, simples, Senhor Jesus. Como é, por exemplo, né, eu tenho uma situação de dor crônica, então eu tenho uma restrição, Senhor Jesus. Então, ir para a rua todos os dias com um livro nas mãos, eu não posso. Mas eu não posso ir um dia ou outro para encorajar os irmãos. Ó Senhor Jesus, né, tirar uma hora, né, de uma semana, né, tirar um dia. Ó Senhor Jesus. E mesmo assim eu preciso estar claro e encorajar outros. Se outros me perguntarem, irmão, mas você está indo, você está fazendo? Ó Senhor Jesus, estou indo, estou fazendo, mas com bastante restrição. Por causa da minha condição de saúde. Mas eu posso encorajar outro. Posso mostrar a experiência. Posso contar para eles a minha experiência no passado, né? Antes de eu estar com essa doença, como que era a minha comportagem, o que o Senhor está me mostrando. Né? E nas experiências que os irmãos me contam, o que eu tenho ganho com isso. Ó Senhor Jesus. Né? Na minha experiência de comportagem, eu aprendi a depender do Senhor. Aprendi a ir diante do Senhor. A não ficar olhando para os resultados aparentes. Mas sempre ir diante do Senhor e ver qual é a vontade dEle. O que Ele, né, gerou com tudo isso. Ó Senhor Jesus, graças ao Senhor. O Senhor quer dar para nós discernimento. A um o Senhor incumbiu uma coisa, a outra Ele incumbiu outra coisa. Ó Senhor Jesus, mas todos nós precisamos participar, né? Respeitar os limites da ação que Deus nos incumbiu. Senhor Jesus, o Senhor nos levou a crer, o Senhor nos salvou e o Senhor nos inseriu no seu corpo. E no seu corpo cada um de nós tem uma função. Mas para a gente poder realmente viver nessa esfera de ação de Deus, eu preciso em primeiro lugar exercitar o Espírito. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Como eu já compartilhei aqui, né? Às vezes tem irmãos que falam para mim, irmão, você invoca muito o nome do Senhor. Olha, essa é a porção que Deus deu para mim. Talvez você invoque 1 minuto e aquilo ali já sirva para o seu dia inteiro. Eu preciso invocar mais, outro vai invocar menos. Ó Senhor Jesus, essa é a esfera que Deus repartiu para mim. Cada um tem que respeitar o outro. Porque a gente precisa realmente ajudar uns aos outros a viver no Espírito, a ir diante do Senhor. E Ele mostrou para nós aqui, né? A gente precisa realmente ir diante do Senhor, que às vezes tem coisas que a gente precisa falar e coisas que não. Eu sempre compartilho isso aqui, né? Tem coisas que
O Senhor ele falou para você, é para o seu crescimento. E tem coisas que Deus vai falar para você levar para o outro. A gente precisa ter esse discernimento. O que é para mim, o que é para eu levar para o outro. Porque ele mostrou aqui, senão eu posso dar a impressão que eu estou buscando glória para mim. Senhor Jesus, porque eu compartilhei algo que passou um pouco da esfera de Deus. Por isso a gente precisa aprender a ser restringido pelo Senhor. A hora de falar, a hora de calar. Ó Senhor Jesus, Senhor Jesus. Vários irmãos já falaram para mim, poxa irmão, faz vídeos mais curtos e tal. Ó Senhor Jesus. E eu fico ali, pois realmente, se eu fizer vídeos mais curtos, de repente eu vou atrair mais pessoas para o canal. Mas não é a minha vontade. Toda vez a minha esposa fala, poxa, faz isso aqui, faz aquilo ali e tal. Eu vou lá, ouço ela, escuto e tal, oro ao Senhor, busco. E na hora de gravar, ó Senhor Jesus, é aquilo que o Senhor quer. Às vezes eu fico aqui, poxa, eu vou restringir o vídeo aqui a 26 minutos, mas aí quando vai chegando no final, aí o Senhor mostra, olha, precisa complementar com isso. Aí eu preciso fazer um vídeo mais longo, aí já tem alguns irmãos que esse vídeo está muito longo, não vou assistir. Ó Senhor Jesus, mas vai alcançar aqueles que precisam ser alcançados por aquela palavra. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. Não exceder a esfera, não fazer as coisas com a motivação errada. Se eu estivesse aqui no canal, a minha motivação é ganhar inscritos e tal, aí eu vou fazer vídeos mais curtos, mas aí não vou tocar naquilo que Deus deseja. Ó Senhor Jesus. Então tudo aí precisa ser restringido. E até mesmo quem precisa aqui tocar no encargo do Senhor também precisa aprender. De repente aquilo que o Senhor quer que eu te fale está no início do vídeo. Aí você pensa, eu já ouvi aquilo que o Senhor queria, já posso parar. Aí você precisa receber a unção do Senhor. Já posso parar? Ó Senhor Jesus, de repente vai estar lá no final do vídeo. Eu preciso ouvir tudo aquilo ali para poder compreender algo que Deus falou. Então cada um de nós precisa aprender a ser restringido, a ver aquilo que o Senhor está mostrando. Até para a gente poder tocar na palavra, ele fala da nossa motivação. A minha motivação não pode ser impura. Ó Senhor Jesus. Às vezes tem irmão que fica ali, não, a palavra está muito comprida. A gente está agora na semana ouvindo a conferência. Aí, poxa, tem ali o início da reunião, aí tem ali o irmão que traz o encargo, tem um vídeo inicial, depois tem um louvor, aí depois de 1 hora é que vai começar a palavra. Aí tem irmãos que já pensam, não preciso ouvir o louvor, eu vou só entrar no YouTube lá para assistir só a palavra, não preciso. Irmãos, quem está deixando para entrar, para assistir a palavra lá no instituto, só na hora da palavra, está perdendo louvores riquíssimos. Está perdendo o compartilhar dos irmãos. Ó Senhor Jesus. Está perdendo ali um serviço a Deus que tem tocado no nosso coração. Ó Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente aprender a ser restringido. Olha, eu vou acompanhar a mensagem do início até o final. Porque eu não vou aqui só ouvir o que eu quero na hora que eu quero. Eu preciso ouvir aquilo que o Senhor quer. Ó Senhor Jesus. Aquilo que o Senhor quer falar. Por isso a gente precisa realmente, ir diante do Senhor, não nos vangloriar de nada, buscar glória para o Senhor, ó Senhor Jesus. E o irmão ele toca nisso, de a gente realmente aprender a ver qual é a nossa motivação, qual é o nosso limite, para que a gente não ofenda o Senhor, para que a gente não vá além daquilo que Deus determinou. Paulo tinha o seu plano, ele viu ali, quando estava com Silas ali, tentou ir para a Ásia, para o norte, para o sul, para lá, e viu que não era, até que veio ali um varão macedônio e falou, passa a Macedônia. Aí entendeu, olha, Deus abriu agora para nós, estendeu o nosso limite à Europa. Aí ele pensou, bom, agora que estendeu a Europa, então eu vou para Roma, vou para a Espanha, mas esse era o plano dele. Ó Senhor Jesus. Aí o Senhor o Senhor até levou ele para Roma, mas não do jeito que ele queria. Levou ele em algemas. Senhor Jesus. Então a gente precisa realmente ir diante do Senhor. A gente não pode fazer as coisas do jeito que eu quero, na hora que eu quero. Porque é isso aqui que eu gosto, é aqui que eu me sinto confortável. Ó Senhor Jesus, não, a gente precisa ir diante do Senhor e falar, Senhor, qual a tua vontade? Como que o Senhor quer? O Senhor não quer simplesmente que a gente faça coisas, mas Ele está preocupado como que nós estamos fazendo as coisas. Podemos simplesmente focar no objetivo. Se cumpriu aquilo que eu quero, já está ótimo. Ó Senhor Jesus, nós precisa nos importar em ganhar o coração das pessoas. Senhor Jesus, ver se realmente o que está me limitando, Deus está me limitando porque eu não estou exercitando o Espírito, porque Ele quer me dar
uma experiência a mais, Ele quer me fortalecer em algo, ou é porque eu estou errando em alguma coisa, estou fazendo as coisas com motivação errada, o objetivo está errado. Tudo a gente precisa sempre ir diante do Senhor e medir. Ó Senhor Jesus, para que o Senhor cumpra o seu querer em nós. A gente precisa levar a palavra, a gente precisa pregar o Evangelho, mas principalmente a gente precisa viver diante do Senhor. Ó Senhor Jesus, precisa se manter firme diante do Senhor, para encorajar outros, para cumprir a vontade de Deus. A restrição de Deus sempre vai nos abençoar. E precisa realmente aprender a identificar e obedecer. Ó Senhor Jesus. Jesus é o Senhor. Esse vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por você ter assistido até aqui. Que o Senhor Jesus te abençoe. Até o próximo vídeo. Até mais. Ó Senhor Jesus. Amém.